Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos recordar a nossa última aula. Nós falamos sobre o processo de independência da América Latina. América Latina, a gente costuma dizer, aquela América pobre, aquela parte do continente americano que foi colônia de exploração, ou de Portugal, no caso o Brasil, ou da Espanha, e também aquela região do Caribe, né, na América Central. Nós falamos de alguns dos fatores que contribuíram para o processo da independência da América Latina. Nós estudamos a independência dos Estados Unidos, né, que hoje Canadá e Estados Unidos são os dois únicos países do continente americano que são desenvolvidos, né? E o restante dos países da América são considerados países subdesenvolvidos. O México, na América do Norte, a América Central, o Caribe e a América do Sul, a América Latina, que é do México para baixo. Então, essas regiões foram colônias de exploração e elas, a gente vai estudá-las separadamente, justamente porque a gente vai perceber, é o nosso assunto hoje, que as independências que aconteceram, né, não foram seguidas de um desenvolvimento dessas regiões, né? Nós vamos perceber uma série de fatores que contribuem para que essas regiões, mesmo tendo conquistado suas liberdades políticas, a emancipação política em relação à metrópole, elas não conquistaram as suas independências ou emancipações econômicas. Então é isso que a gente vai ver hoje. Relembrando, né, na aula passada nós falamos sobre diversos fatores que contribuíram para o processo da independência da América como um todo, né? Então nós falamos, por exemplo, sobre a divulgação das ideias do Iluminismo, né? O Iluminismo que é do século XVIII, e principalmente o Iluminismo francês, que desenvolve as ideias, as teorias do liberalismo político, do liberalismo econômico, contra, por exemplo, a ideia dos absolutismo, contra, por exemplo, a ideia do sistema colonial. O iluminismo, ao pregar o liberalismo econômico, né, ele defende a ideia da independência, das independências das antigas colônias, porque as colônias elas eram privadas de um comércio livre, elas não tinham direito de fazer comércio com quem quisesse, né? Havia o que nós conhecemos, nós estudamos como monopólio comercial, ou seja, né, esse pacto colonial que as metrópoles detinham com suas colônias, e as colônias ficavam presas a comprar ou vender apenas para quem a metrópole permitisse, para a própria metrópole ou para quem a metrópole permitisse. No sistema liberal, né, no liberalismo econômico, isso é um entrave à economia. Isso não é bom para a burguesia, né? Então, o iluminismo foi um fator determinante também no processo das independências. A Revolução Industrial também a gente pode relembrar, né? Já que a Inglaterra tinha interesse em liberar essas colônias de suas metrópoles para que ela pudesse fazer livremente comércio com essas antigas metrópoles. No caso, independentes, agora nações independentes, e aí fariam comércio com a Inglaterra. A Inglaterra, na verdade, não era boazinha, né? A Inglaterra, na verdade, ela tinha interesses particulares, interesses em manter um comércio ativo com essas antigas colônias. Então, a Revolução Industrial tendo acontecido na Inglaterra, a Inglaterra certamente apoia esse processo também. Nós vamos perceber que a Revolução Francesa foi um evento muito importante também, que vai contribuir com as independências da América, uma vez que os ideais da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade, eles não ficam apenas na França, mas esses ideais eles se espalham por toda a Europa e também, consequentemente, vêm parar aqui na América. Ou seja, essa fumaça de novos tempos, de novos tipos de governo, de governos mais liberais, né? Propostos ali, exemplos ali propostos pelos revolucionários da Revolução Francesa.
A gente pode também relembrar aí, e eu acho que é mais importante ainda no nosso caso em específico, as guerras napoleônicas, quando a França já tinha 10 anos de revolução. Napoleão Bonaparte, apoiado pela ala da alta burguesia, a ala conservadora e também pelo exército, ele dá um golpe que ficou conhecido como golpe do 18 de Brumário, em que em novembro de 1799, Napoleão Bonaparte assume o poder na França, querendo colocar a França no ranking da potência mais importante da Europa. O Napoleão precisava combater a Inglaterra, né? E desse fato, Napoleão então impõe um bloqueio continental, que significou a proibição dos países europeus e suas colônias comercializarem com a Inglaterra. Era uma forma que Napoleão Bonaparte via de frear a economia inglesa e, consequentemente, derrubar a sua rival. Isso teve como consequência para a independência da América o fato de que esse bloqueio continental foi furado por algumas nações europeias, entre elas a Espanha, a Rússia e, no caso, Portugal. No nosso caso de independência da América, nós temos então a Espanha, né? No caso Espanha e Portugal, que foram invadidas pelas tropas de Napoleão Bonaparte por não terem seguido, né, o que Napoleão queria de acatar o bloqueio continental e não comercializar produtos ingleses. Então Napoleão invade a Espanha, né, e aí ele desarticula o governo espanhol, que nesse momento aqui na América, nas regiões que eram colônias da Espanha, a elite, né, que é a chamada elite crioula, donos de terras, donos de escravos, elite crioula eram brancos, né, fazendeiros, pessoas que eram descendentes de espanhóis, com poderes locais aqui na América, mas eles não queriam só isso, eles queriam estar no lugar daqueles que aqui na América tinham os melhores postos, que eram espanhóis legítimos chamados de chapetones. Então, essa rivalidade entre crioulos e chapetones, aliado aí a essa desarticulação, né, do governo espanhol, o governo lá na Espanha, eles criam então juntas governativas aqui e que vão lutar pelo processo da independência, né? A gente pode citar também aqui o próprio desenvolvimento interno dessas colônias, né, que vai, claro, né, ser importante, interessante também para o processo da independência. Essa rivalidade entre crioulos e chapetones, né, esse pacto colonial, esse monopólio que a Espanha detinha sobre suas colônias, e aliado a todos esses acontecimentos que a gente acabou de dizer, ajuda a gente a entender o processo das independências. No caso da independência do Brasil, a vinda da família real portuguesa para cá, com um séquito de 15 mil pessoas, né, toda a corte de Dom João VI, em 1808, e os feitos de Dom João aqui. Portugal também foi invadida, né? O Dom João VI foi o único, digamos assim, rei, governante de alguma nação europeia invadida pelo Napoleão, que conseguiu enganar Napoleão. Ele foge para o Brasil antes da invasão acontecer. Portugal foi invadida, Dom João e sua corte vêm para o Brasil, e o Brasil acaba se tornando sede do reino português. Até 1821, em 1808 Dom João chega, em 1815 Dom João eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Seria o que nós já poderíamos dizer, já um processo de independência que já havia sido estabelecido e que só foi concluído de verdade em 7 de setembro de 1822, né? Então, de certa forma, Dom João não queria a independência do Brasil, mas ele vem para o Brasil com a intenção de talvez, né, ficar aqui para sempre e não poder mais voltar para Portugal. Ninguém sabia qual seria o desfecho daquelas guerras entre a França e a Inglaterra, e dessa forma ele vai trazer uma série de melhoramentos para o Brasil, como, por exemplo, no Rio de Janeiro.
as grandes mudanças acontecem no Rio de Janeiro, que era a capital. Ele vai criar uma imprensa régia, uma biblioteca nacional, ele vai criar um jardim botânico, ele vai criar uma academia de belas artes, uma academia militar, o Banco do Brasil, 1808, a primeira instituição financeira do país, né? A primeira atitude de Dom João quando ele chega no Brasil, até antes de tudo isso que eu disse, ele vai revogar o alvará de 1785, que proibia a instalação de manufaturas no Brasil. Ele vai decretar a abertura dos portos, a primeira atitude dele, né, na verdade, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Embora a Inglaterra tenha sido a nação que mais ganhou com isso, de certa forma, nós vamos também conquistar a nossa independência. A partir daí, isso significa dizer que o Brasil podia, a partir daquele momento, com a abertura dos portos, fazer negócio com qualquer parte do mundo. O Brasil não tinha mais o pacto colonial, não havia mais o controle, né, da metrópole sobre a colônia, até porque o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser metrópole. Trocando em miúdos, isso daí é mais ou menos isso que aconteceu. Enfim, as independências acontecem, mas o que eu quero que vocês entendam aí a partir desse texto? Que apesar das independências terem acontecido, gente, as independências não foram acompanhadas de mudanças estruturais. A gente vai perceber que apenas uma elite conduz os processos da independência, e só elas, tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa, é que vão controlar a política. A população, de certa forma, na América Espanhola foi usada como massa de manobra, bucha de canhão, né? Não havia nada depois das independências ocorridas que atendesse aos interesses dos índios, que atendesse aos interesses das populações mais carentes. Uma outra situação é que a gente vai ver que essas colônias, na verdade, elas se tornam independentes politicamente, mas elas vão continuar nas mãos das grandes potências, porque o próprio processo da independência, ele já vem acompanhado de acordos que algumas nações europeias, em troca de apoio para reconhecer essas independências, elas já impõem esses acordos. No caso, a Inglaterra, eu apoio, mas você vai comprar meus produtos. Eu apoio, mas você vai me vender matéria-prima a preços baratos. Então, dessa forma, a gente vai perceber que tanto o Brasil quanto toda a América Latina independente, e nós vimos aí todos os fatores que contribuíram para essas independências, a gente vai ver que, na verdade, eles vão continuar com uma dívida muito grande em relação a alguma potência. No caso, em especial, a gente vai perceber aí uma ligação muito grande com a Inglaterra, mas também, aos poucos, nós vamos percebendo com os Estados Unidos da América, né? Então, observem bem, além da questão econômica que esses países terão de enfrentar, a gente vai ter questões sociais, como nós percebemos em toda a América Latina. As independências não foram feitas pensando nas populações conhecidas como pobres, né? A raia miúda, os índios, os negros, os brancos empobrecidos. Essas populações continuarão desassistidas, e é isso que a gente vai ver ao longo do nosso estudo. Todos os processos de revoltas populares que acontecem, né, que vão acontecendo, inclusive no Brasil até o período da República, justamente porque essas populações estão desassistidas. No caso da América Espanhola, né, as regiões que pertenciam à Espanha, nós vamos perceber aí que as lutas foram muito mais sangrentas, muito mais intensas do que o processo da independência do Brasil. E nessas lutas, nós vamos perceber a participação em massa de indígenas, né? E nós vamos perceber também a participação da população miscigenada, lutando pelas independências. Porém, quando elas acontecem, a elite crioula, aqueles que os mandatários locais, donos de terras e de escravos, vão fazer leis, uma vez que essas regiões se tornam independentes, vão fazer leis que atendam apenas aos seus próprios
interesses. Vamos ficando por aqui hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham para resolver essas atividades, vocês podem, no caso, recorrer ao texto, né? Ele está bastante sintetizado, mas qualquer dúvida, entre em contato comigo, ou pelo grupo da nossa escola, ou pelo privado, e terei o maior prazer em responder para vocês. Vocês têm até às 17 horas para resolver essas questões, né? Às 17 horas da aula, do dia da nossa aula, do dia da nossa aula, e essas respostas deverão ser enviadas pela plataforma Google. Um forte abraço para vocês e fiquem bem.